Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de uso da classe de OptionPane. Na aula passada nós criamos uma variável simples chamada frase do tipo string. Usamos a classe de OptionPane, né? Aliás, importamos primeiro, depois usamos a classe de OptionPane com o método showInputDialog para receber uma entrada de dados e mostramos essa entrada de dados, né, que fizemos. Deixa eu aumentar aqui mais um pouco, para mostrar o resultado da nossa frase, tá bom? Então, vou só executar aqui mais uma vez. Prontinho, né? Ele armazena em frase, depois mostra em frase o conteúdo que estava armazenado dentro da variável. Agora, nós vamos fazer algo um pouco mais diferente, porque nós precisamos entender como que se usa, quais os métodos que se usa, o que nós podemos usar de método, né, na verdade, para converter para valores quando esses valores forem valores inteiros ou valores de ponto flutuante, quando houver casas decimais após a vírgula. Então, o primeiro que nós vamos ver é um valor do tipo inteiro. Então, eu vou criar uma variávelzinha chamada número, do tipo inteiro. Vou fazer a leitura dessa variável e vou usar um método. Deixa eu comentar aqui. Vou usar um método da classe integer. Tudo no Java é totalmente orientado a objeto e tudo faz parte de uma classe maior chamada Object, tá? No Java. Então, dentro da estrutura padrão do Java, da sua fonte, nós temos uma classe chamada integer, que pertence à classe dos números inteiros, e nós temos um método chamado parseInt, tá? Que serve para fazer um casting, o que nós chamamos de casting, que ele converte tudo para inteiro, tá? Passado como parâmetro, tá bom? Tudo que tiver aqui, ele converte para inteiro. Então, é isso que nós vamos usar, tá certo? Então, o meu número, a minha variávelzinha número, vai receber integer.parseInt. Deixa eu refazer isso aqui de novo para vocês verem, né? Para vocês observarem. Então, ó, eu vou colocar integer. Perceba que o nome é integer, de inteiros, tá? Não é integer, não tem esse R após o primeiro E. Às vezes as pessoas confundiam e colocavam mais um R ali, não tem. Ponto. Quando você coloca parse ou PAR, o autodescritor do Eclipse, né, que auxilia na escrita do código, já mostra como primeira opção que uma sequência de string qualquer, né, que ele coloca S aí, vai ser convertida para o tipo int da classe inteiro, com tudo que tiver entre parâmetro aí, ó. Nós podemos fazer isso de duas formas, a longa ou a mais rápida. Eu vou fazer primeiro a longa, tá bom? Como é a longa? Eu vou criar uma variável do tipo string chamada valor1. A minha variável valor 01 vai receber o JOptionPane input dialog com uma frasezinha, né? Digite entre com um valor. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar primeiro essa string e depois eu converter essa string para um inteiro, tá? Então, nessa linha, eu vou pegar esse valor, essa sequência de string, que vai ser um número, e armazenar em valor 01. Depois, o meu valor, a minha variável número, vai receber exatamente a estrutura que eu acabei de explicar, integer.parseInt, e a minha variávelzinha valor 1. O que a gente está fazendo aqui? Eu estou pegando o que vai ser armazenado de string nessa variável valor 01 e estou passando como parâmetro para o meu método parseInt e armazenando o valor em número. E vou usar o JOptionPane aqui. JOptionPane.show mensagem dialog e vou mostrar agora o valor e concatenar com a minha variávelzinha número. Então, o que nós fizemos aqui? Só para deixar bem claro, eu declarei uma variável número do tipo inteiro, uma variável do tipo string chamada valor 01,
usei a classe JOptionPane para pegar esse dado de entrada do usuário e gravar em valor 01, e depois armazenei em número, já convertendo para inteiro, essa variávelzinha valor 01 e mostrei na tela. Perceba que é um caminho bem longo para fazer uma coisa muito simples, mas eu preciso que vocês observem tudo para entender todo o processo, tá? Então eu vou digitar aqui um valor qualquer, 81, tá? E vou dar OK. Perceba que ele mostra outra janelinha, o valor é 81. Agora nós vamos fazer todo esse processo reduzido em uma única linha, tá bom? Como é que nós vamos fazer? Para início de conversa eu não vou precisar nem declarar essa variável do tipo string, tá? Vou usar o método integer.parseInt, sim. E vou precisar apenas da minha variável número. Por quê? Porque como parâmetro eu vou usar o meu JOptionPane com a mensagenzinha que eu já quero mostrar para o usuário, tá? Então eu já vou colocar integer.parseInt e entre parâmetro JOptionPane.show input dialog e já mostro a mensagem. Digite, entre com o valor. E perceba que ao digitar esse valor, ele já converte para inteiro, já armazena em número e depois eu só preciso mostrar número. Então reduzimos aí em duas únicas linhas tudo que nós podemos fazer para pegar logo um valor do tipo inteiro, tá certo? Vou salvar as alterações, executar o meu programinha, vou digitar um valor, dar OK e está aqui o meu valor já convertido, tá certo? Então, através desse processo, nós reduzimos tudo que nós precisamos fazer já para converter qualquer valor que eu queira pegar como inteiro direto para a minha variável do tipo inteiro. Vamos fazer a mesma coisa, porém agora para uma variável do tipo double. Número 02. Vou criar essa. Eu vou fazer o seguinte: vou reaproveitar o código e vou só mudar o tipo, né, da minha variável número. E adivinha só? Double ponto parseDouble. Nós também temos uma classe chamada double no Java e um método chamado converta para o tipo double e que recebe como parâmetro uma sequência de caracteres ou strings que ele irá converter para o tipo double. Aqui nós fizemos praticamente a mesma coisa, só que com uma outra classe, que é a classe double, e estamos passando como parâmetro uma janelinha usando a classe de JOptionPane para a pessoa digitar o valor que pretende. O que eu não lembro? Eu não lembro se no Java é ponto ou é vírgula que separa a casa decimal, mas nós vamos fazer isso agora. Salvei as alterações, vou executar o meu programinha. Vou digitar aqui 38.2. 38.2. Mostrou aqui, ó. Agora eu vou executar novamente e digitar 38,2 e deu erro, tá? Deu um exception aqui. Então, o que separa casas decimais realmente no Java, para eu relembrar, né, que a mente já não é mais a mesma depois do Covid, então, é o ponto, tá? O que separa casas decimais é o ponto. Certinho, pessoal? Então, esse foi a nossa revisão. Estamos com 8 minutos de vídeo. Usamos o integer.parseInt e usamos o double.parseDouble. E entre parâmetro, a gente coloca tudo que a gente quer converter para o que nós precisamos, tá certo? Se for string, não precisa converter, já só atribuir direto a variável. E é assim que se usa a classe JOptionPane. Dessa forma, nós não precisamos mais criar um objeto, instanciar esse objeto e fazer tudo direto no console. Basta fazermos tudo usando as caixinhas de diálogo da classe JOptionPane do pacote Swing do JavaX, tá certo? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.